Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, dia 4 de março, mais um dia em que Deus nos presenteia, com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Convido você a fazer a leitura orante da Palavra de Deus comigo. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, por mais um dia que desperta, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Te oferecemos todo o dia de hoje, nossas orações e obras, nossos pensamentos e palavras, nossas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de Teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a Ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja nosso guia, nosso amparo, durante todo este dia. Amém. A palavra de Deus, meditada e confrontada com a própria vida, nos revela o quanto somos chamados a viver a vida na graça, o quanto somos amados por Deus e a imensidão da sua misericórdia para conosco. Ao mesmo tempo, o encontro com a palavra desvenda também o pecado que habita no coração humano, como vamos perceber na parábola de Jesus, que Jesus nos apresenta hoje, o rico e o pobre Lázaro. Ó Trindade Santa, dai-me a graça de estar bem perto de Jesus para me concentrar em Sua palavra. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que o texto diz a você? Após a leitura do Evangelho, procure silenciar por alguns instantes para recordar as palavras lidas. Faça uma segunda leitura pausadamente e se detenha nas palavras que chamaram a sua atenção durante a leitura. E repita essas palavras. É uma das parábolas mais duras de Jesus. O paralelismo entre o rico e o pobre começa neste mundo e se prolonga na eternidade. O rico não tem nome, morre e é sepultado. Já o pobre Lázaro tem nome, é uma pessoa concreta.
O rico não é condenado pelas suas riquezas, mas pela insensibilidade, pela indiferença diante do outro. Lázaro estava diante de sua porta todos os dias, não pedia muito, apenas as migalhas teriam sido suficientes. O rico não tem apreço por Moisés e pelos profetas. Consumado o destino, ele tenta o impossível. Imagina que o morto pudesse ensinar o caminho aos seus. Esse caminho está bem sinalizado pela palavra, pela comunidade cristã e pela caridade. A vida é o tempo de merecer. No tempo construímos a eternidade. O que o texto diz para você hoje? Vamos trazer o texto para a nossa vida? Como você compreende a parábola de Jesus nos dias de hoje? Esta realidade está presente em nossa sociedade. Sem dúvidas que nos encontramos com o pobre Lázaro todos os dias, nas ruas e calçadas, andarilhos de um lado para outro, tantos Lázaros nos estendem a mão pedindo solidariedade. Seja no farol, seja nas esquinas, seja nos centros, nos bairros, nas nossas periferias. Quantas vezes ouvimos uma voz tímida que nos pede: moço, dá um dinheirinho aí para comida. Bom dia, amiga. Bom dia, amigo. Tem uma moeda hoje? Quantas vezes paramos? Quantas vezes abrimos nosso coração e partilhamos? Quantas vezes damos atenção? Ou simplesmente dizemos: eu não tenho nada, hoje não tenho. E muitas vezes até com grosseria. A parábola sobre Lázaro e o rico quer nos alertar que o mau uso do dinheiro, usando-o e abusando-o egoisticamente e individualmente, aliena o homem, rompe toda a possibilidade de comunicação com Deus e de toda a comunicação mais humana com os demais. O egoísmo obscurece o coração a ponto de não poder ler os sinais de Deus, que Deus oferece ao homem, inclusive os milagres diários. O egoísmo fecha todas as antecipações de Deus sobre o homem. Na parábola de hoje, os cachorros conseguem enxergar o pobre Lázaro lamber as feridas para ajudar a curar, do que o rico querer enxergar o pobre Lázaro. O animal consegue ver o homem, mas o homem não consegue ver o próprio homem. O homem olha para as coisas e não para os homens. O dinheiro é temível, não pelo que conseguimos com ele, sim porque chega a possuir o homem de tal maneira que é o único que marca a pauta de sua vida. O apego aos bens materiais faz esquecer o sentido de Deus, o sentido do homem e o próprio sentido da liberdade. Se cai na escravidão. Quando muitos morrem por falta de pão, não é porque Deus deixa faltar trigo, mas porque nós, homens, deixamos que falte o amor. O texto do Evangelho de hoje quer nos recordar também que não tem a última palavra. É Deus quem tem esta última palavra. Deus tem a última palavra sobre a história particular de cada ser humano, a história de todos os homens em geral. A advertência de Jesus no Evangelho de hoje é um convite para a solidariedade. E o pecado que podemos cometer contra a solidariedade é a apatia, a indiferença social e política. Isto acontece quando um se encerra na própria vida e fica cego e insensível diante da frustração, da humilhação, da fome e do desespero dos demais seres humanos que são filhos de Deus, portanto, nossos irmãos. Quem não vê o pobre não será visto por Deus. Quem não estende a mão para o pobre a fim de ajudá-lo, para ele não será estendida a mão de Deus para abençoá-lo. O inferno é o sofrimento de não poder mais amar, já dizia Dostoiévski. Os famintos, os maltrapilhos, os mendigos, os peregrinos, os prisioneiros, os doentes são teus batedores no reino do céu, dizia Santo Agostinho. Que o texto o leva a dizer a Deus: apresente ao Senhor a sua oração e recorde a caminhada quaresmal que você está vivendo, as luzes e os apelos que a palavra foi
lhe revelando e peça a graça de continuar a caminhada de conversão. Ó Senhor, que nenhuma riqueza material, espiritual, intelectual feche o meu coração, para captar os sinais que me emite diariamente. Conserve-me aberto e disponível diante do seu apelo cotidiano. Que eu seja pobre no espírito, que eu não feche meu coração diante da necessidade do meu próximo. Dê-me, Senhor, um coração solidário. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com suas parábolas, Jesus procurava tocar os sentimentos das pessoas e assim despertar para uma mudança. Que sentimentos este texto despertou em você? Qual é o apelo que você deseja colocar em prática? Perceber no rosto do sofredor a figura do próprio Jesus é uma sugestão. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quinta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.